Fala galera, me chamo Matheus, hoje eu vou trazer para vocês aqui a temática de gases reais. Bora lá? Antes da gente falar sobre os gases reais, vamos certificar que a gente está dominando os gases ideais, que é os gases estudados anteriormente a esses gases reais. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas características associadas aos gases ideais, e como primeiro eu quis trazer que as moléculas que constituem um gás ideal, elas são pontuais. E quando eu digo que elas são pontuais, eu quero dizer que o volume associado a essas moléculas tende a zero. Ou seja, são volumes muito pequenos. Essas moléculas elas têm um volume muito pequeno. Consequentemente, por esse volume ser muito pequeno, o sistema se torna diluído. Porque imagina, eu tenho esse sistema e essas moléculas elas são muito pequenininhas. Ou seja, o volume ocupado por elas é muito diminuto, é muito pequeno. Então faz com que o sistema seja diluído, ou seja, rarefeito. Além dessas moléculas serem pontuais, o movimento dessas moléculas aqui, porque elas não são estáticas, é desordenado. Esse movimento desordenado também é chamado de movimento caótico, movimento aleatório, movimento browniano. O movimento browniano é devido ao botânico inglês Robert Brown, que foi o estudioso que estudou o movimento dessas moléculas. Então essas moléculas são pontuais e possuem esse movimento desordenado. Ou seja, essas moléculas elas podem assumir quaisquer direções dentro desse recipiente. O movimento é desordenado, assume qualquer sentido e qualquer direção. Para um gás ideal, as moléculas são pontuais, o movimento é desordenado dessas moléculas, das partículas envolvidas, e essas moléculas não reagem entre si, elas não possuem forças intermoleculares. Como é que eu posso justificar isso analiticamente, matematicamente? Eu posso utilizar a lei de Coulomb. Se a gente lembrar, a lei de Coulomb possui essa cara. Eu vou colocar aqui somente uma massa porque eu quero isolar uma molécula. Vamos estudar essa molécula aqui, por exemplo, dividido pela distância quadrada. Então tá aí, essa aqui é a lei de Coulomb. Veja, se eu falei que as moléculas são pontuais, por consequência por elas serem pontuais, o volume é muito pequeno, como eu falei, e se o volume de algo é muito pequeno, é natural pensar que a massa também é muito pequena desse objeto que eu estou estudando. No caso, um objeto é uma entidade química chamada de molécula, né? Que é uma partícula do gás. Então estou dizendo que essa massa é muito pequena. Por essa massa ser muito pequena, consequentemente essa força eletrostática é muito pequena. Tendo em vista que essa força eletrostática é diretamente proporcional à massa. Lá na lei de Coulomb a gente sabe que é o produto das massas. Mas aqui eu estou associando somente a uma partícula. Então eu fiz uma simplificação para a gente analisar. Outro parâmetro nessa equação aqui que nos indica que não há forças intermoleculares dentro desse sistema é que, como eu falei, o sistema é muito diluído, ou seja, a distância entre as moléculas é muito grande. Então a distância entre essa molécula para essa é muito grande. Lógico que aqui fora de escala a gente não tem essa noção, mas essa distância é muito grande. Então, consequentemente, esse valor aqui é um valor alto. Essa seta está indicando que é um valor alto. Por consequência, por esse valor ser muito alto, ou seja, o denominador vai ser um valor muito alto e ainda elevado ao quadrado, consequentemente, essa força eletrostática também vai ser muito pequena, porque a força eletrostática é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa é uma das leis da natureza que seguem esse padrão, né? Que a força associada ao fenômeno é inversamente proporcional ao quadrado da distância envolvida no fenômeno. Então tá aí. As moléculas são pontuais, essas moléculas se movimentam desordenadamente, não reagem entre si e as colisões dessas partículas são perfeitamente elásticas. O que você quer dizer com isso, Matheus? Eu quer dizer o seguinte: imagine nesse sistema aqui, esse balão, você está botando aqui o gás ideal. Então aqui está o gás, esses gases, como eu citei anteriormente, eles assumem qualquer direção. Então digamos que essa molécula aqui vai se chocar com a parede do recipiente. Ao se chocar com a parede do recipiente, o momento, ou seja, a quantidade de movimento representada pela letra Q inicial é igual à quantidade de movimento, ou momento, final. Ou seja, antes e depois do choque, o momento associado a essas moléculas é o mesmo. E a energia associada também. Então a energia inicial desse sistema vai ser igual à energia final associada a essas moléculas. Ou seja, a energia antes do choque
e após o choque. Qual choque, Matheus? O choque com a parede do recipiente. Elas são iguais antes e depois após o choque. Por quê? A conservação do momento e de energia. Esse tipo de colisão a gente chama de perfeitamente elásticas, onde há a conservação do momento e de energia. Então, para sintetizar tudo isso, Clapeyron, em 1834, os estudiosos da época, anteriores a Clapeyron, tinham postulado algumas leis, por exemplo, Lei de Boyle, Lei de Charles, Lei de Gay-Lussac, Princípio de Avogadro. E o que Clapeyron fez? Ele percebeu que todas essas leis, todos esses princípios, eles tinham como função uma variável, que era o volume. E aí ele acabou compondo essa equação, que é chamada de equação geral dos gases, né? Equação dos gases ideais. Ele compôs essa equação, e essa equação, por ser associada aos gases ideais, ela possui limites, né? Então, aqui a gente percebe um limite para pressões pequenas e temperaturas elevadas. Ou seja, se eu desrespeitar essas condições aqui, esse modelo provavelmente vai falhar. Provavelmente. E é isso que a gente vai fazer. Vamos testar os modelos e os limites. Então, limites da equação de Clapeyron. Eu tenho aqui a equação dos gases ideais, PV igual a nRT. Eu vou fazer com que esse P passe dividindo, ou seja, vou dividir ambos os lados da igualdade por P. E eu vou ter como resultado V igual a nRT sobre P. O que eu vou fazer? Lá está dizendo que as temperaturas elas devem ser elevadas para o modelo funcionar. Aqui eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou fazer com que essa temperatura seja muito pequena. Por que você vai fazer isso, Matheus? Eu quero testar os limites da equação. Eu quero ver se ela vai ser válida para situações extremas. Então eu vou diminuir a temperatura. Então imagine que eu estou aproximando esse valor de zero. Se eu aproximo esse valor de zero, T tende a zero. Consequentemente, esse produto todo aqui em cima, 0 vezes R, que é uma constante universal dos gases, tende a zero. E N, quantidade de matéria, também tenderá a zero. Então esse produto aqui do numerador tende todo a zero. Então vai ficar zero, um valor muito próximo de zero, dividido por P, que vai dar um valor muito próximo de zero também. Então se eu faço T para valores muito pequenos, eu substituo aqui temperaturas muito pequenas, o volume também tende a zero. E isso não ocorre na realidade. Se a gente tem, por exemplo, um gás confinado em um sistema fechado, e eu faço esse sistema perder calor, ou seja, a temperatura dele está diminuindo, o volume dele não some, ou seja, o volume associado a essas moléculas aqui não tende a zero. Você não vê na natureza, quando você está resfriando alguma substância, você não vê o volume dessa substância sumir. Da mesma forma como um gás não aconteceria isso. E isso é um dos limites da equação de Clapeyron. O que aconteceu? Van der Waals, que era um estudioso da época também, propôs a primeira correção, que é a correção do covolume. Ele fez uma comparação do volume ocupado entre um gás ideal e um gás real. Para o gás real, a gente sabe que as moléculas que constituem também esse gás, elas se espalham por todo o recipiente, então, consequentemente, essas moléculas ocupam por completo esse espaço. Então a gente vai dizer que o volume do gás ideal é o volume do próprio recipiente, porque o gás ele assume o formato do recipiente, então ele vai ocupar todo o recipiente. Ou seja, o volume do gás ideal é o mesmo volume do recipiente, que consequentemente é o volume livre desse recipiente. Mas o gás real não vai acontecer isso. O que a gente tem? A gente tem que nos gases reais eles possuem interações, ou seja, eles podem se repelir ou se atrair. Nesse caso aqui, nós temos aqui uma atração. Então imagine, essas moléculas aqui elas vão se atraindo. Imagine que elas fiquem concentradas apenas nessa região. Consequentemente, essas moléculas não vão ocupar totalmente o espaço desse recipiente, esse quadrado. Elas não vão ocupar. Por quê? Porque existem atrações envolvidas aí. Por elas podem ter afinidade e podem acabar ficando concentradas em uma única região. Consequentemente, não vai ocupar todo o espaço do recipiente. E aí o que Clapeyron sabiamente fez? Ele percebeu que o gás real, o volume desse gás é menor do que o recipiente, devido justamente aos gases reais que a gente tem na natureza, eles possuírem essas características.
de atração e de repulsão. Então ele percebeu que o volume próprio o quê? Do próprio gás é inferior do recipiente. Por quê, Matheus? Porque possui atração e repulsão. E o que Van der Waals fez sabiamente diante dessa situação? Ele disse que o volume do gás ideal é igual ao volume do gás real menos NB. N é a quantidade de matéria contida nesse sistema que a gente está analisando. E B é o elemento de volume. Simples. Por quê? O gás ideal ele ocupa todo esse espaço. Ou seja, o volume do gás, para esse caso aqui que é o ideal, como no slide anterior, o volume do gás ideal é o volume do recipiente. Para o gás real, o volume do gás é inferior ao volume do recipiente. Então, para esse volume do gás ideal ser igual ao volume do gás real, eu preciso tirar essas repulsões e atrações. Esse elemento de volume contido aqui. E esse é o significado desse B, que é o chamado covolume. Inicialmente, o significado vai ser esse. A gente vai atribuir um significado mais aprofundado a ele. Inicialmente, vamos pensar ele como uma correção para um elemento de volume que não existe no gás ideal. E aí a gente pode isolar essa equação aqui e deixar guardado porque a gente vai utilizar. Então a gente vai utilizar aqui, está aqui a nossa primeira equação do conjunto de equações que a gente vai compor e utilizar futuramente. A segunda correção que Clapeyron fez foi da pressão interna. Por quê? Imagine, esse gás aqui, tome esse gás aqui como um gás ideal. Ele nessa situação aqui ele está em equilíbrio, ele está sendo atraído em todas as direções, certo? Ele está sendo atraído em todas as direções. Você deve lembrar lá da álgebra que vetores de sentidos opostos se anulam. Então esse vetor anula esse vetor anula esse anula esse anula esse, porque eles estão a 180 graus um do outro. Mas se a gente analisar essa situação aqui, no momento da colisão, se a gente fizer uma análise mais profunda, o que vai estar acontecendo aqui? Esse vetor se anula com esse não possui outro vetor aqui para se anular, esse não possui outro vetor aqui para se anular e esse não possui outro vetor para se anular. Esses vetores aqui estão dispostos a 120 graus, a gente sabe lá da álgebra que quando nós temos vetores que estão dispostos a 120 graus, o vetor resultante sai mesmo da bissetriz, ou seja, corta o ângulo ao meio. Então, consequentemente, a gente percebe que a resultante seria nesse sentido. Deixa eu apagar aqui para melhor visualização. A gente percebe que o movimento natural seria a colisão e nesse sentido, conforme a gente visualizou. A resultante seria exatamente aqui. Então, colide com a parede e vem para cá. Consequentemente, a força resultante não é igual a zero, porque não existe esse equilíbrio aqui. Não existem todos os vetores anulados, todos os sentidos foram anulados. Então, o que ele vai fazer? Ele percebe que uma das premissas dos gases ideais é que essas colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, a conservação do momento e de energia a gente percebe. Nesse caso, pela força resultante ser diferente de zero, esse princípio não vai ser seguido. E aí a gente já percebe uma diferença entre o gás ideal e o gás real. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a pressão desse gás real vai ser a pressão de um gás ideal, até aí tudo bem, menos um fator π. E como a gente colocou aqui em cima tudo em função do gás ideal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essa pressão do gás ideal venha para esse lado da equação e a pressão do gás real venha para esse lado da equação. Eu vou apenas inverter, para tornar tudo em função do gás ideal. Então a equação assume essa conformação. Então a pressão do gás ideal vai ser igual à pressão do gás real mais um fator π. Quem é esse π? π é a pressão de coesão, é a pressão associada à colisão aqui. Então o que a gente tem? A gente tem que π é proporcional a n sobre v. A gente sabe que n sobre v é a concentração. Esse quadrado aqui foi colocado pelos estudiosos da época devido à colisão de ida e de volta. Porque imagina, ele se colide aqui, ele vem e colide lá na parede novamente. Então é o quadrado, é a ida e a volta. Para a gente retirar um sinal de proporcionalidade, a gente sabe que precisa da adição de uma constante. A isso a gente adicionou essa constante. Lembre que a constante anterior adicionada foi a constante B, a gente chamou de covolume.
Agora a gente adicionou uma nova constante que ele chamou de A. Então, π é igual a vezes n ao quadrado sobre v. Vou fazer aqui propriedade de potência para ficar tudo no mesmo quociente. Então, vai ficar π igual a n quadrado sobre v quadrado. Então, como a gente sabe que a pressão do gás ideal é igual à pressão do gás real mais π, e agora eu sei quem é π, eu vou só substituir aqui. E aí a gente tem mais uma equação para a gente compor algo que está vindo a ser desenvolvido pelos estudiosos da época. Então, mais uma equação em função do gás ideal. Então, daí a gente sabe que a equação dos gases ideais é PV igual a nRT, e eu tenho aqui um conjunto de equações que estão todas em função do gás ideal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir P aqui. Onde tem P, eu coloco este termo. Onde tem V, eu coloco esse termo. Bora lá? Então, P vai ficar igual P, pressão do gás real, mais AN quadrado sobre V quadrado. Vezes V. Quem é V? V eu já encontrei. V é volume do gás real menos NB. E a nRT permanece da mesma forma. Então, daí, a primeira vez que você viu, ou talvez outras vezes, a equação do gás real. Eu posso fazer algumas alterações ainda nela, né? Eu posso transformar essa equação aqui em volumes molares, eu poderia dividir tudo por N, né? Porque o volume molar é V sobre N, eu poderia dividir a equação completa por N e tornar essa equação em termos molares, né? Tá aí, então essa foi a tese de doutorado de Van der Waals, titulada como a da continuidade dos estados líquidos e gasosos. Até porque essa equação aqui ela possui um limite que é associado aos gases. Já nessa equação, a gente já consegue fazer um estudo de transição de fase, ou seja, da passagem de gasoso para o líquido. Então, a gente consegue fazer isso. Então tá aí, ele publicou, essa tese foi divulgada em 1873. Veja, eu posso dividir tudo por N, como eu falei aqui. Divido tudo por N, coloco em evidência. E aí a equação assume essa conformação. Aqui. Ela pode ser escrita dessa forma, assim como essa forma. Algumas observações. Que essa B, essa constante B aqui, ela é proporcional ao volume. E que A é proporcional ao calor de vaporização. Como assim, Matheus? Como é que a gente visualiza isso? Veja. Aqui você tem um conjunto de valores para as constantes A e B. Vamos analisar primeiro A. Eu falei que A é uma constante proporcional ao calor de vaporização. Então, como é que a gente visualiza isso? Quanto maior o valor de A, maior a energia de vaporização. Qual é esse significado? Quanto maior o valor de A, mais difícil é para haver a passagem de líquido para gasoso. Então, como é que a gente vê? O hidrogênio é uma molécula muito pequena, é um sistema muito simples, é um sistema mais elementar, utilizado geralmente para fazer aproximações, para estudos iniciais. Então veja que o valor de A, essa constante, é muito pequeno, é um valor pequenininho. Então, consequentemente, a gente consegue fazer a passagem de líquido para gasoso muito facilmente do hidrogênio, do gás hidrogênio. Você deve saber que o hidrogênio é próximo ali do 0 Kelvin. Então, qualquer energia, qualquer calor, qualquer presença de calor é muito fácil de fazer vaporização desse gás. Consequentemente, você pode analisar os outros gases, né? Se eu observar, por exemplo, o CO2, que está sendo utilizado agora, né, para manter a temperatura adequada às vacinas da Pfizer, menos 80 graus Celsius. Você pode analisar. Veja, o sistema já é um sistema mais complexo quando a gente compara com o hidrogênio. Você tem um carbono, que é um elemento grande, e tem oxigênio, você tem 2 mols de oxigênio, né? Então, consequentemente, o sistema é um pouco mais complexo, e você vê que o A é um valor mais alto. Se esse valor é mais alto, consequentemente, eu tenho uma maior dificuldade de passar ele do líquido para o gasoso. Esse é o significado dessa constante. Agora, se a gente analisar a água, de todos esses valores que a gente tem aqui, tabelados para A, a água é o que possui o maior valor, 5,4.
Isso é devido às ligações de hidrogênio, às pontes de hidrogênio que possui na água. Essas ligações são muito energéticas e, consequentemente, tornam a água muito adesas umas às outras, as moléculas. Ou seja, você tem moléculas dessa forma, de maneira bem simplificada. Então imagina, você tem moléculas muito juntinhas uma da outra. Você tem as moléculas muito juntinhas. Por elas estarem muito juntinhas, é muito difícil que essas ligações aqui, essas interações, melhor dizendo, elas sejam rompidas a ponto de essas moléculas terem liberdade e passar do estado líquido para o estado gasoso. Se a gente analisasse, por exemplo, o mercúrio, que o mercúrio em temperatura ambiente ele é um elemento químico em estado líquido, provavelmente aqui, por envolver ligações metálicas, seria muito difícil também, e é de se esperar que o ar para o mercúrio seja maior ainda do que para o caso da água, devido a essas ligações metálicas envolvidas no caso do hidrargírio, né, do mercúrio. Então você tem aqui uma tabela de ponto de ebulição das substâncias. Aqui você tem o hidrogênio que a gente analisou. O ponto de ebulição é muito baixo, né? Então é muito simples, muito fácil, né? Entre aspas, muito fácil de fazer essa transição de líquido para gasoso. Aqui está justificado. Ó. Veja, o ar é muito pequeno, o hidrogênio. A temperatura também é muito pequena, temperatura baixa de transição de líquido para gasoso. A gente pode olhar aqui, por exemplo, o ferro. É muito difícil fazer essa passagem se você olhar aqui. Ó. Consequentemente, se você analisasse aqui o A para o ferro, seria um valor muito alto. Então a gente sempre vai associar assim. Quanto maior a constante A, maior vai ser as forças atrativas. Por quê? As forças atrativas faz o quê? Faz com que essas moléculas estejam muito próximas uma das outras. Por elas estarem muito próximas uma das outras, a energia associada no fenômeno de desligamento, ou seja, de rompimento dessas ligações ou de interações, é muito grande. E, consequentemente, a energia de vaporização vai ser muito alta. Então, sempre vai ser isso. Quanto maior o A, maior a força atrativa, mais difícil a passagem de líquido para o gasoso, ou seja, mais alta a energia de vaporização. Se a gente analisar as constantes, os valores de constante para B, eu disse que B é um valor constante, é o volume. E veja que a gente tem aquela correção lá do volume, V igual a NB, que eu falei. Foi proposta por Van der Waals, que é o do covolume. Agora a gente vai ter uma noção melhor do que significa esse B. Eu posso simplesmente associar esse B a um elemento de volume. Então imagina, o volume do gás ideal eu falei que ele não existe, ele praticamente não existe. É um volume muito pequeno. Já para o gás real, ele vai existir. Ou seja, os gases eles ocupam lugares, espaços diferentes. Então vamos pensar assim, o hidrogênio, mais uma vez, é o sistema mais simples que a gente tem na tabela periódica. Veja que o B é muito pequeno, 0,026. O que significa isso, Matheus? Significa dizer que o hidrogênio é muito pequeno. Consequentemente, o B também vai ser muito pequeno. A gente analisar o hélio da mesma forma. Você lembra lá das propriedades periódicas, a carga nuclear efetiva e o tamanho do raio do hélio? O valor é muito pequeno para o B dele. Agora, se você começa a pegar espécies mais complexas, você pega, por exemplo, comparar o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, né, o gás carbônico. Eu tenho 0,039 para esse sistema, ou seja, eu tenho o carbono, que é um elemento grande, eu tenho oxigênio, que também é um elemento grande. Mas aqui, para esse caso, eu tenho 2 oxigênios. Então, ou seja, eu estou ocupando um volume maior dentro de um recipiente. Ou seja, o volume ocupado, aqui imagine CO2, e aqui imagine CO. Em termos de volume, o volume do CO2 é maior do que o do CO. Por quê? Porque a constante B está me dizendo isso. Ou seja, se eu não tivesse esse conhecimento aqui, só olhando essas constantes eu poderia dizer qual elemento ou qual espécie aqui ela vai ocupar maior espaço dentro desse recipiente. A gente analisar a água.
A água, ela possui dois hidrogênios. O hidrogênio é muito pequeno. Então, consequentemente, praticamente a contribuição de volume ocupado em um sistema vai ser só do oxigênio. Veja que é um valor também pequeno, né? 0,030. Então, sempre que a gente for analisar o valor B, a gente vai pensar que quanto maior a constante B para um gás, maior vai ser o volume dele. E, consequentemente, maior as forças repulsivas. Por quê? Imagine agora a gente analisando esse gás aqui, o CO2. Essas moléculas aqui, elas são grandes. Então, imagine assim, ó. Se elas são grandes, a tendência é que elas vão se repelir. Então, a ideia é que essas moléculas elas tendem a ficar mais afastadas umas das outras, porque vai ter forças repulsivas, elas tendem a se repelir. E, consequentemente, o volume vai ser ainda maior. Se elas estão se repelindo, eu não quero ficar perto, né? Essa molécula aqui não quer ficar perto dessa. Elas estão se repelindo, então, consequentemente, o volume ocupado total desse gás vai ser maior. É assim que a gente visualiza a tendência do B com o volume. Então agora a gente viu como é que o gás ideal se comporta como o gás real, a gente observou os limites, agora a gente vai ver como é que o gás real se comporta como ideal, a gente vai fazer o caminho inverso, para ficar bem completo. Então vamos analisar aqui a equação de Van der Waals. A gente pode variar o volume aqui para ver o que vai acontecer. Veja, a equação de Van der Waals, assim como a equação de Clapeyron, é um modelo físico que está sujeito a limites. Ela não descreve perfeitamente o fenômeno que ocorre na natureza. Então o que vai acontecer? Eu posso variar esse volume. Então eu vou fazer o seguinte, vamos tomar esse volume aqui como um valor alto. Vamos dizer que esse volume é alto. Se esse volume é muito alto, o que vai acontecer aqui com esse quociente? Esse volume aqui vai ser muito alto, consequentemente esse valor aqui vai tender a zero. É como se você fizesse a n quadrado dividido por um valor muito grande. Eu vou colocar aqui 1000 dividido por 1000. Consequentemente, esse valor aqui vai dar um valor muito pequeno. Vamos botar aqui 0,0 alguma coisa. Vai dar um valor muito pequeno. Então vamos dizer que esse valor aqui é muito próximo de zero. E por ele ser muito próximo de zero, ele não entra no cálculo. E se esse V aqui que eu estou dizendo ele é muito grande, consequentemente ele vai ser muito maior do que esse produto aqui. Porque imagine, é como se você fosse na balança, você tivesse seu peso, e o seu peso é o volume. Você vai lá, se pesa na balança, e aí eu tenho, por exemplo, 65 quilos. Eu tenho 65 quilos. O desconto aqui, que poderia ser desse NB, poderia ser, por exemplo, o peso de um relógio. Digamos aí que o relógio tem 1 quilo, no máximo, dependendo do modelo, ou uma pulseira, é muito pequeno quando comparado a 65. Então, nesse caso aqui, se eu estou tomando o volume como um valor tão grande, se eu tiver a tirar um desconto, por exemplo, aqui de valores muito pequenos, não faz diferença. Então, eu vou dizer que esse volume é muito, muito maior, quando eu coloco cistas eu quero dizer isso, é muito maior do que o produto NB. Consequentemente, eu vou considerar somente V, porque é um valor muito grande, né? Então, só considero V. Do outro lado, eu não tenho que analisar, porque eu não tenho um volume para analisar. Então, NRT. Aí a gente percebe que a gente conseguiu voltar para a equação anterior, né? Só fazendo a variação do volume, para você ver como os estudos são cíclicos. Outra maneira da gente ver como é que esse gás real vai se comportar como ideal é fazer o seguinte. A gente sabe que PV é igual a nRT, mas a gente sabe que N, que é a quantidade de matéria, é igual a massa dividido pela massa molar. Então o que a gente vai fazer? Eu vou substituir. Onde tem N, eu coloco M sobre M. Então está aqui, PV igual a M dividido por M, vezes RT. O que eu vou fazer? Eu vou passar o V dividindo e o M multiplicando. Então essa equação assume essa conformação. E aí a gente sabe que
massa sobre volume é densidade, ou você pode chamar de massa específica, que eu estou representando aqui pela letrinha grega ρ. E eu vou isolar. Eu vou fazer com que RT passe para esse lado dividindo, ou seja, vou dividir ambos os lados da igualdade por RT. Então, vou dividir por RT, ambos os lados, então vai ficar RT aqui, corta, corta, então fica ρ igual pressão vezes massa molar dividido por RT, que é a equação que está aqui embaixo. Então, o que a gente pode perceber? Para um gás ideal, as moléculas são pontuais, o movimento é desordenado, elas não reagem entre si e as colisões são perfeitamente elásticas. O que eu vou fazer aqui? Imagine, se eu tiver temperaturas muito elevadas, peraí, cadê a borrachinha? Então vamos observar o limite também para essa situação aqui. Se eu tiver temperaturas muito altas para essa situação, o que vai acontecer? A temperatura é muito alta, a densidade vai ser muito pequena. Consequentemente, a densidade sendo muito pequena dessas moléculas, a massa específica, o sistema se torna diluído. Ou seja, eu estou assumindo um comportamento ideal. Se eu faço essa pressão também ser muito pequena, você pode perceber que a pressão é diretamente proporcional à densidade, nesse caso, a massa específica também vai ser muito pequena. Então a gente sabe que um gás real vai se comportar idealmente quando essa pressão for muito pequena, quando a densidade tende a zero, ou seja, quando eu vou variando temperatura e pressão de maneira que essa densidade ou essa massa específica fique muito pequena, e quando a temperatura é alta. A temperatura vai ser muito alta, o movimento vai ser muito desordenado, vai ser muito caótico. Essas moléculas pontuais não possuem elemento de volume, a temperatura é muito alta, consequentemente a densidade é pequena. Elas, mesmo com esse movimento desordenado e caótico, elas não reagem entre si devido àqueles fatores que eu mostrei da lei de Coulomb. As colisões são perfeitamente elásticas, o momento e a energia vai ser conservada antes e depois do choque. Então a gente viu como o gás ideal se comporta como o gás real e como o gás real se comporta como o gás ideal. Então como é que a gente mensura esse desvio da idealidade? Porque eu fiz um gás ideal tender a um gás real. Como é que eu faço um cálculo para dizer, esse gás ele se comporta mais como real do que esse gás se comporta como um gás real? Como é que eu faço essa análise quantitativa? Aí surge então o fator de compressibilidade, que é a medida do desvio da idealidade, que é definido como Z. O fator de compressibilidade é a letrinha Z. Então você tem aqui, por definição, que Z é igual ao volume molar do gás real dividido pelo volume molar do gás ideal. O volume molar, relembrando, como mostrei no slide anterior, é apenas o volume associado a esse gás dividido por 1 mol, ou seja, 1 mol é a quantidade de matéria desse gás. Então V sobre N é igual a V molar. Da mesma forma que quando você vai estudar lá energia livre de Gibbs, você tem energia livre de Gibbs molar, ela é G sobre N. Quando você tem a divisão por N, eu estou dizendo que essa grandeza física ela é molar. Então tá aí, vai ficar o volume do gás real dividido pelo volume do gás ideal. O que é o volume do gás ideal? O volume do gás ideal é V molar RT sobre P. Então vamos olhar para esse lado da equação aqui. Eu vou substituir onde tiver V do gás ideal, eu vou substituir por RT dividido por P. Então eu coloquei aqui. Então aqui ficaria RT dividido por P. Como é uma divisão de fração, eu vou apenas inverter a de baixo e multiplicar pela de cima. Então o P vem para cá. Então fica PV do gás real dividido por RT do gás ideal. Se eu quiser transformar essa equação aqui em termos de quantidade de matéria, é só multiplicar por N. Tá? Então fica aqui PV do gás real dividido por NRT do gás ideal. Então tem a definição. A definição de fator de compressibilidade é o volume do gás real dividido pelo volume do gás ideal.
Se eu tenho o Z igual a 1, ou seja, se eu faço essa operação aqui, esse quociente, essa divisão, e ele dá igual a 1, o comportamento é ideal. Por quê? Porque é como se esse valor aqui do gás real fosse igual a esse valor do gás ideal. Então, se esse valor do gás real é igual ao do ideal, eles são gases ideais. Então, se são gases ideais, Z vai ser igual a 1. Sempre. E aí, quando Z for menor do que 1, eu quero dizer que ele é um gás compressível, porque ele tem o predomínio de forças atrativas. Ou seja, se essas moléculas elas conseguem se atrair, eu consigo comprimir. Ou seja, eu tenho aqui esse sistema. Aqui em cima eu tenho, imagine que isso aqui pode descer. Se essas moléculas aqui elas podem se atrair umas com as outras, eu posso descer esse sistema. Então eu posso fazer com que essas moléculas sejam comprimidas, né? Elas sejam comprimidas aqui. Então, nesse caso aqui, Z seria menor do que 1. E, consequentemente, o volume do gás ideal seria maior do que o do gás real, para esse Z aqui ser menor do que 1. Se Z for maior do que 1, o gás é menos compressível, ou seja, ele é um gás real. E você tem o predomínio de forças repulsivas. Vamos observar como é que funciona isso. Mesmo jeito. Eu tenho aqui imagine que eu consigo descer esse êmbolo, isso aqui é um êmbolo como se fosse uma seringa, e você tem aqui moléculas gasosas. Se essas moléculas elas se repelem entre si, ou seja, elas não querem estar, entre aspas, não querem estar perto umas das outras, é muito difícil fazer uma compressão aqui. Essas moléculas elas são repulsivas, elas sentem repulsas umas às outras. Então, consequentemente, a diferença entre esse patamar para esse é muito pequeno. Por ser muito pequeno, a gente diz que esse Z é maior do que 1. Consequentemente, o volume real desse gás é maior do que o volume molar do gás ideal, para esse Z ser maior do que 1. A gente pode observar isso graficamente, está aqui o gráfico do fator de compressibilidade em função da pressão. Você tem aqui a definição de Z que a gente viu no slide anterior. Z. Então o que a gente percebe? A gente percebe que para valores inferiores a 1, como a gente viu no slide anterior, a gente tem a presença de forças atrativas. Então tá aqui, Z menor do que 1. Veja, essas pressões aqui elas são muito pequenas. Nessa faixa aqui elas ainda são muito pequenas associadas a esses gases. Então você vê aqui que o gráfico possui essa conformação. Se Z é menor do que 1, a pressão aqui vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. As moléculas vão ficando muito próximas umas das outras. Então vamos só deixar aqui claro. Vamos deixar aqui que aqui é referente à atração. Z menor do que 1. E Z maior que 1. Repulsão. Para a gente visualizar bem. Então vou botar aqui repulsão. Então, à medida que essa pressão vai subindo aqui, por mais que essas moléculas aqui elas estão atraídas, a pressão vai ficando tão grande, tão grande, tão grande, que as moléculas vão ficando muito próximas umas das outras. Então, por essas moléculas ficarem muito próximas umas das outras, chega um momento que começa a ter fator de repulsão. E a pressão vai aumentando. Conforme a pressão vai aumentando, a repulsão vai aumentando, 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 aumentando. E, consequentemente, o gráfico passa a ficar do lado de Z maior do que 1. Para o caso, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo o hidrogênio. O hidrogênio ele só possui termos repulsivos. Por que só possui termos repulsivos? Porque o sistema já é tão pequeno, né, do hidrogênio. O hidrogênio já é um sistema tão pequeno. A distribuição eletrônica do hidrogênio é 1s1. Então você tem um próton e um elétron. Então, consequentemente, é um sistema muito pequeno.
aí você tem as repulsões muito grandes. Porque veja, se são duas moléculas de hidrogênio, você tem aqui, essas moléculas são muito pequenas. Você vai ter aqui a repulsão desses elétrons, consequentemente você fica nessa parte do gráfico que são os gases com comportamento de Z maior do que 1, consequentemente você tem termos de repulsão, no caso do hidrogênio. E assim funciona também para o CH4, para o metano. Você vê que em pressões muito pequenas, você tem aqui que eles estão relativamente próximos, né? Que essa região do gráfico está dizendo que as moléculas estão próximas, elas estão atraídas. À medida que a pressão vai aumentando, ou seja, estamos aqui em 200 atm, a partir de 200 atm em diante, a pressão é tão grande que essas moléculas vão ficar muito próximas umas das outras. Imagine que essas moléculas aqui são de metano. Vão ficar muito próximas umas das outras, a pressão vai aumentando. Mais próxima, mais próxima, mais próxima. Consequentemente, por elas estarem ficando mais próximas, a repulsão vai aumentando também, à medida que a pressão também vai aumentando. E aí, a gente percebe que o metano fica parte a pressões pequenas na parte da atração e partes na parte da repulsão devido a essa mudança de pressão. À medida que a pressão vai aumentando, você tem uma predominância de forças repulsivas. E aí, gostou? Nos segue nas nossas redes sociais, se inscreve no canal e deixa seu like. Até a próxima.